considera-se um dos mais destacados escritores portugueses da atualidade. Diz que começou a escrever de uma forma muito banal, sentindo um deslumbramento com as palavras, numa tentativa para as controlar, embora tenha descoberto mais tarde que eram incontroláveis. É cidadão honorário de Galveias e o município de Ponte Sor criou um prémio literário para jovens autores com o seu nome. E o seu nome é José Luís Peixoto. Olá, bem-vindo. Obrigado. Já viste, eu começo logo assim, cidadão honorário, com prémios e tudo, porque no fundo a tua vida é recente, porque és muito jovem, e já é muito recheada de grandes histórias. E eu confidenciava, não é? É um bocadinho por aí, não é? Sim, quer dizer, sinto que também já a minha vida já vai avançada na escrita. Há esta facilidade de ser jovem durante muito tempo, o que é bastante agradável, porque se compara sempre com escritores mais velhos ou até com escritores que em muitos casos têm têm séculos de idade. No entanto, também já vivi alguma coisa e felizmente, porque isso acaba por ser a matéria também daquilo que escrevo. Exatamente. Eu confidenciava até as pessoas lá para casa que antes de iniciarmos esta entrevista eu dizia ao José Luís Peixoto que o difícil foi selecionar aquilo para onde eu iria pegar, porque dificilmente um entrevistado até agora me deu tanta matéria, porque tu tens uma vida muito recheada e lembras-te de coisas ao pormenor, que eu acho maravilhoso. Mas isso já tem mais a ver também aqui com o livro O Abraço, que tu lançaste no final do ano passado. Falaremos dele mais à frente. Mas eu gostava de ir ao teu começo de tudo, de tudo da tua vida. Tu nasceste em Galveias, em Ponte Sor, e por aquilo que eu percebi no livro, foi um lugar inspirador e que marca ainda hoje quase tudo aquilo que tu fazes. Pode dizer-se assim? Sim. Pronto, eu nasci em Galveias e vivi lá até aos 18 anos, pode-se dizer que é a primeira metade da minha vida. Exato. E penso que essa primeira metade, seja em que idade for, acaba sempre por ser a mais marcante. Sim. É aquela em que são feitas os primeiros vincos, não é? As primeiras rugas, pode-se dizer, onde se aprende as primeiras palavras e onde a nossa referência, não é? E por isso eu, em muito daquilo que escrevi, fui aí, porque para escrever é preciso ter alguma coisa a dizer, é preciso saber alguma coisa e para depois poder comunicá-la. Exatamente. E aquilo que eu sei é isso, é a experiência de alguém que nasceu num lugar como as Galveias, no interior de Portugal, no Alto Alentejo, que é uma experiência, parece-me que, inclusivamente, me dá muito prazer de colocar em palavras, de fixar, de registar, porque é uma experiência que está a transformar-se muito rapidamente. É uma vivência que que já não é completamente igual àquela das pessoas que nascem hoje, inclusivamente nesse mesmo lugar. Eu dei por mim a ler o teu livro nessa fase inicial onde falas da tua infância e a pensar assim, ele lembra-se tanta coisa ao pormenor. Como é que é possível? Há muita coisa da minha infância que eu fui perdendo, mas também houve muita coisa que eu fui lendo através das tuas palavras e fui-me percebendo, olha, isto também aconteceu comigo. Tu tens uma memória incrível e eu acho que ouvires isto cá de um leitor também deve ser muito bom. Bem, é realmente muito bom. Como está uma certa comparação em determinada altura da vida. É muito bom, mas eu tenho a consciência de que, em primeiro lugar, a escrita requer a memória. Sem a memória, ousaria dizer que não existe a escrita, porque a memória é essencial até para escrever ficção científica ou para projetar o futuro, na medida em que a memória são as peças que nós temos para construir toda a nossa visão do mundo. E no que diz respeito também à memória, é como um novelo, na medida em que eu não me recordo constantemente tudo aquilo que acaba por depois estar expresso num livro como esse. Eu, quando estou a escrever, vou puxando esse novelo, vou desfiando e então uma memória vai trazendo outra. E é assim que às vezes chega a detalhes que eu próprio, no momento em que eu estou a escrever, me surpreendo com a recordação deles e sinto que se não os escrevesse naquele momento
se calhar não voltaria a lembrar-me deles ao longo da minha vida inteira. Isso até é um bom exercício para o comum dos mortais que não é escritor, Sim, não é? Se até calhar porque a memória deve ser exercitada, devemos trabalhá-la, porque precisamos dela constantemente. Sem memória arriscamos-nos a cometer os erros que já cometemos, como alguém disse, e a memória dá sentido, dá valor à experiência do presente. E é uma riqueza, não é? No fundo, é uma Sim, riqueza claro. que nós temos. Então vamos pegar nestas tuas memórias. Eu recordo-me de tu falares da biblioteca itinerante Gulbenkian, que aparecia sobre a forma de uma carrinha vermelha que ia lá à vila uma vez por mês, se não estou em erro. E eu pergunto-te se essa carrinha de alguma forma acabou por te traçar o destino. Carrinha, livros, não, leitura? Sem dúvida. Eu, olhando agora para trás, vejo que existiram sempre livros e consigo, se calhar, encontrar sinais desse caminho que haveria de acontecer através das palavras e da escrita. No entanto, no momento, quando tinha 6, 7, 8 anos, a verdade é que não havia nenhuma forma de dizer que essa seria uma possibilidade de futuro para mim, porque, para já, com essa idade tem-se tudo em aberto, não é? Claro. Mas depois porque não era evidente, não era um lugar onde existisse uma grande abundância de livros e onde existisse um meio literato muito forte. Por isso, as bibliotecas itinerantes, na verdade, eram a janela, vá lá, que mensalmente surgia de uma forma muito, pode-se dizer até abundante, para esse mundo dos livros. Era efetivamente entrar dentro daquela carrinha onde, pronto, com essa idade existia espaço. Exatamente. Hoje, se calhar, se entrasse lá já iria ver de outra maneira. Naturalmente. Mas entrar aí nessa carrinha onde eu ainda não chegava às prateleiras de cima era realmente algo que era muito diferente do que me rodeava, porque eu sabia que cada um daqueles livros propunha mundos que eram, pronto, para desvendar, não é? bastante para lá daquilo que eu via todos os dias e ao mesmo tempo iam-me transmitindo como é que é de dizer, esse ritmo das palavras, porque escrever é um ato que está intimamente ligado com ler. Exatamente. Muitas vezes parece-me até que são o mesmo e quem lê sabe o que é escrever, porque eu vejo muito daquilo que é para mim a experiência da escrita na experiência da leitura. E tudo isso começou aí. Começou aí. Eras tu que escolhias os livros ou tinhas ajuda? Tinha ajuda, também tinha liberdade, até porque me parece que os leitores formam-se justamente em liberdade. Eu sei que é importante nas escolas que existam certas leituras de referência, porque são leituras que depois também nos abrem horizontes e nos permitem aceder a outras dimensões da leitura, mas sinto que aquelas pessoas que leem pela vida fora são pessoas que leem porque descobriram justamente a liberdade que a leitura permite e a escolha dos temas. Exato, é? Porque existem livros sobre absolutamente tudo, não existem só livros sobre temas que nós consideramos livrescos, não, existem livros sobre todos os temas e, aliás, todos os conhecimentos são úteis para escrever livros. E então, no caso particular das bibliotecas, da biblioteca que estacionava lá na praça principal, lá no Largo do Terreiro, o bibliotecário / condutor era também meu dentista e que era o Dr. Diniz de Abrantes, de onde vinha com a carrinha biblioteca e que também ia dando alguns conselhos, mas sempre tu escolhias deixando, primeiro. sim, porque eu acho que essa escolha
também acaba por ser muito importante para o leitor. Quando, aliás, não é por acaso que eu ouço muitas vezes as pessoas dizerem que os livros que gostam mais de escolher são aqueles que lhes são recomendados por amigos e por pessoas com quem tenham alguma afinidade, porque decidir ler um determinado livro e não o outro é um salto em algo que não se conhece muito bem. Antes de se ler, não se sabe efetivamente o que é que lá está. E portanto, essa decisão de ler, de decidir ler um livro ou pelo título, ou pela capa, ou pelo autor também, pelo autor, se já se tem alguma referência, ou por algumas linhas que se possam ler salteadas, folheando o livro, também estabelece aquele vínculo que é necessário entre quem lê e o livro ele próprio, porque trata-se de uma relação entre um objeto extremamente particular, como é um livro, que não é um objeto como um copo, e uma pessoa que é composta pelas suas memórias, pelas suas vivências, pela sua maneira de ver o mundo. Eu acho engraçado estares a dizer isso. Tu até falaste, tens esse lado, esse brilho nos olhos sempre que se fala de livros e de leitura, porque realmente é a tua realidade, e ainda bem, é a tua vida, ainda bem. E desengano-se quem pensar que tu ias buscar livros aos quadradinhos, até porque tinhas tu 10 anos quando leste o teu primeiro romance, Estejo, de Seveiro Pereira Gomes. E eu pensei na altura, quando li isto, porque tiveste, aliás, uma infância tão rica, cheia de experiências, foste mesmo um menino, e estamos a falar de um livro que fala também dos filhos dos homens que nunca chegaram a ser meninos. Isso marcou-te de alguma forma, enquanto ser humano, se notares que havia uma realidade tão diferente da tua? Pronto, eu na minha vida fui sempre bastante mimado. Eras o único rapaz, não é? Sou irmão de duas irmãs que são, pode-se dizer, um pouco mais velhas do que eu, uma que tem mais 8 anos, outra que tem mais 13 anos. Por isso, nesse campo, recebi sempre muito afeto e carinho e cuidado. Mas também tive sempre muitíssima oportunidade de testemunhar e também em alguns momentos de experienciar a dureza da vida de um lugar do interior de Portugal, com ligações grandes à agricultura e ao trabalho. A dureza, não é? E então sinto que por isso é que um livro como esse, Os Esteiros, ressoou tanto em mim, porque comovi-me muitíssimo com ele. É um livro também bastante tocante em absoluto, e depois para mim, e isto tem um pouco a ver com o que estava a falar, por ser um esforço ler um livro como aquele nessa idade, também exigiu de mim um envolvimento grande com aquilo que estava a ler, e que me marcou bastante, e que sinto que essa marca ainda existe naquilo que eu escrevo hoje em dia, porque marcou, ou se calhar deu voz a algo que já era um pouco uma visão do mundo que eu tinha também. Tinhas, claro. Tu falaste de trabalho árduo e o pedido para tu trazeres alguns objetos. Sim. E tens aí um objeto em particular que tu quiseste trazer. Imagino que seja este. É, precisamente, acertaste muito bem. Que é uma fita métrica que pertencia ao meu padrinho. Sim. E que eu tinha 2 padrinhos, como isso aliás vem explicado num livro que se chama Cal. Sim. E penso que no abraço possivelmente também vem referido. E então eu tinha o meu padrinho novo e o meu padrinho velho. O meu padrinho novo nunca o conheci com menos de uns 70 anos. E o meu padrinho velho nunca o conheci com menos de 90. E ele morreu com 104. E essa fita pertencia ao meu padrinho novo. E ele era carpinteiro, fazia pequenos trabalhos de carpintaria, foi o que ele fez sempre. E pronto, e o meu pai também era carpinteiro. Exatamente. Aliás, eu até guardo algumas ferramentas dele, assim como decoração, como essa também. Que para mim são muito simbólicas, são pode-se dizer, as minhas joias de família. E que joias, não é? Sim, porque têm muito significado. Além de mais, eu sei que, lembro-me de ver essa fita métrica com o meu padrinho
e portanto representa-o. Exatamente, e guardas com todo carinho, e estas coisas, lá está, as memórias e os objetos também fazem parte. Curiosamente, além da escrita, tu também gostavas do desporto, de atletismo, ainda gosto. Exatamente, que é uma coisa que tu ainda mantens, dividias isso. Mantenho. Trouxeste também de Galveias, o teu gosto nasceu lá e continua. Sim, é? Pronto, eu comecei com 5 anos, portanto, lá na equipa de atletismo da Casa do Povo de Galveias. Participei em inúmeras provas de diversos tipos, desde corta-mato até velocidade, onde eu era melhor. Eras melhor, exatamente. Até corridas mais de fundo. Mais tarde escrevi um romance que se chama Cemitério de Pianos, onde uma das personagens principais, talvez mesmo a personagem central, é um atleta, um maratonista chamado Francisco Lázaro, que morreu há 100 anos atrás, em 1912, justamente, em junho, ou julho, agora não estou certo, mas em 1912, e também muito inspirado por essa minha experiência de corrida. E também desde há alguns anos que retomei... Maratona dos Jogos Olímpicos de Estocolmo. Exato. Que a nossa fazendeira dizer. Sim. Muito obrigada. Aliás, eu fui a Estocolmo de propósito, embora não tenha utilizado muito essa experiência no romance, estava-me a faltar estar no lugar onde a personagem tinha estado, porque uma parte grande do romance é justamente a memória dele e lembranças e pensamentos dele enquanto ele está a correr os 30 km que ele correu dessa maratona, que foi interrompida justamente ao quilómetro 30, e queria saber como é que era estar ali, embora tudo aquilo se passe justamente na memória, e as referências à cidade de Estocolmo são muito episódicas. Exato. E agir porque lá está, foste lá, fizeste questão também de viver e estar lá naquele ambiente, e tu próprio também já tinhas tido essa oportunidade, coisa que ainda hoje fazes. E quando estive contigo há relativamente pouco tempo, tu dizias-me que tens uma nota onde tu apontas os teus tempos e tudo, portanto és um atleta claro. dedicadíssimo. Sou. Aliás, há aqui um objeto que falta nesta mesa, mas que não pode estar aqui porque podia nos perturbar, alguém podia telefonar, que é o meu telemóvel, porque o telemóvel é um objeto muitíssimo presente, possivelmente na vida da maioria das pessoas hoje em dia, mas na minha vida em particular tem inclusivamente esse papel de ter portanto, um programa que me permite não só contabilizar as distâncias, como marcar os mapas, e isso é algo que me deixa inclusivamente muito contente, porque eu coleciono, entre aspas, lugares onde corro ainda, e que ficam lá registados naquele mapa. Tenho lá corridas em Macau, na Tailândia, em Bruxelas, em Palma de Maiorca, nos Estados Unidos, em vários continentes. Sim, vale a pena, muito bem. Sim, continentes e também países que tu vais visitando também em trabalho. Já falaremos disso mais à frente. Já falamos então aqui também, começamos a perceber um bocadinho da tua infância, mas para conhecerem melhor é mesmo ler o livro O Abraço, que é maravilhoso, que te descreve muito bem. Que ler este livro é quase como se estivesse a ler a ti. Porque eu não te conheço bem, mas fiquei a conhecer-te muito bem através do livro. Foi isso mais ou menos que tu quiseste com este livro? Sim. Aliás, eu muitas vezes pensei, enquanto estava a organizar esse livro, que é constituído por uma grande quantidade de textos, são cerca de 170 textos que vim escrevendo ao longo destes últimos 10 anos e que estão organizados justamente por ordem cronológica, uma vez que aquilo que os une é o facto de serem livros, de serem textos sobre mim, textos autobiográficos, mas pensava que falar com alguém depois de ler esse livro, depois dessa pessoa ler esse livro, possivelmente seria um pouco estranho, na medida em que deixaria de ter histórias para contar, porque grande parte das histórias que eu conto
pronto, socialmente, quando falo com alguém, estão aqui, sim. Agora tenho a tarefa de arranjar novas histórias. É que tu podes dizer que a tua vida agora é um livro aberto, já pensaste nisso? Sim, literalmente. Mas nós vamos falar mais à frente do abraço. Vamos continuar aqui nosso fio condutor, neste caso já passamos pela tua infância, e da tua infância para a tua adolescência, eu quero que antes nos digas qual é que foi a tua primeira publicação, quando é que neste caso o que tu ias escrevendo saiu da gaveta e passou a ser público. Sim, assim. É curioso porque a primeira vez que eu publiquei algum texto meu foi no Jornal de Letras, que durante um período teve uma página onde recebia textos de jovens. E eu, na altura, tinha 17 anos e lia o Jornal de Letras por via da minha irmã e também pelo interesse que eu estava a construir e que aí já era mais ou menos desenvolvido pelas letras elas próprias. E para mim era um jornal que realmente me introduzia, me apresentava. Agora, esta aqui foi uma interferência do inglês. Me apresentava autores que eu não conhecia, contemporâneos, e que para mim era uma leitura grande. E então foi curioso porque eu enviei um conjunto de poemas que depois, dos quais foi publicado o que para mim foi imenso, não é? Claro. Inclusivamente depois a professora de português leu esse poema na aula, o que foi um grande, vergonha, porque eu não partilhava isso com ninguém ali, mas passou a ser público. Ao mesmo tempo, foi muito curioso porque eu escrevo no Jornal de Letras atualmente, já vai fazer este ano 10 anos, em maio, que escrevo lá uma crónica. Aliás, muitos dos textos que constituem o Abraço foram publicados lá pela primeira vez. Mas pronto, o Jornal de Letras para mim sempre foi um jornal muito importante. Depois publiquei durante vários anos num lugar, o Jornal de Letras teve esse simbolismo, mas o lugar onde depois realmente foi a minha escola de prática de escrita foi um suplemento do Diário de Notícias que se chamava DN Jovem, onde eu e várias pessoas que também têm mais ou menos a minha idade e que hoje estão muito ligadas aos livros, tanto pela crítica como autores, também publicaram, e também foi uma experiência bastante marcante e formadora e que me levou justamente no caminho da escrita se tornar algo que incorporou a minha vida e que se tornou um caminho irreversível. Exatamente, e que vai continuar. Portanto, foi um bocadinho então esse teu começo. Vamos agora para a parte em que a tua vida volta a dar mais uma volta. Volta a dar mais uma volta, olha a redundância. Tu terminas o secundário, vais para Lisboa, então com 18 anos, para a faculdade, licenciatura em inglês e alemão, e eu sei que começaste logo a envolver em diversos movimentos estudantis. Sim, isso é um outro lado teu de arregaçar as mangas. Curiosamente, vamos lá aí está, fazer acontecer. Também uma vida é sempre uma vida, e um livro, por muito exaustivo que seja, deixa sempre alguns aspectos de fora, e esse é um aspecto importantíssimo que não está muito presente no livro Abraço, mas na verdade quando eu cheguei à faculdade foi no momento em que se ateou essa questão das propinas, com um foco importante justamente na faculdade onde eu estava, que era a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. E então foram anos de grande agitação e militância. Sempre lá? Sim, até porque eu depois, a partir do segundo ano, comecei a fazer parte da direção da Associação de Estudantes. Exatamente. E fiquei lá sempre até ao fim da faculdade. E tu és assim, enquanto pessoa, também reivindicativo, e quando não gostas de uma coisa, sim, fazes acho que é importante. Aliás, a escrita é uma forma de expressão, também, quando vista pelo seu princípio mais essencial. Sim. E pronto, e essa é uma questão também de expressão, de estar em contacto com aquilo que se sente e de sentir necessidade de
de o fazer, claro, tornar público. Portanto, não é só não te refugias só nas palavras escritas, também não, quando é preciso não. também como falas. Se vê, falo bastante. Falas também. bastante e ainda bem. O que também não é impossível falar do teu percurso, da tua vida, obviamente sempre com o acompanhamento dos livros e das leituras, mas também da música. Sim. Então, tu tinhas 11 anos e já ouvias assim um certo música pesada, com 11 anitos logo. É verdade. E o que é certo é que na faculdade também tinhas uma banda, os Hipocondríacos, não é? É verdade. Portanto, sempre ali, uma coisa totalmente já quase agora, diferente. Ora, por acaso até tenho aqui um disco que é justamente desse tempo, que é o primeiro disco dos Moonspell, Sim. que se chama Under the Moonspell. Sim. E que é de 1993. Sim. Portanto, de quando eu tinha 19 anos. E que para mim, pronto, eu quis inclusivamente trazer esse disco em especial, embora exista outro disco com o qual eu tenho uma relação muito especial. Sim. Mas quis trazer esse porque hoje em dia, no momento em que eu vim para aqui no meu carro, justamente a ouvir o próximo disco dos Moonspell, que ainda não está disponível, que só vai sair em abril. Aquilo que eu quero dizer neste momento sobre os Moonspell é a honra e a felicidade que eu tenho de ser amigo. Exatamente, mesmo, pessoal, não é amigo conhecido, é amigo mesmo efetivo de pessoas que eu admiro tanto e há tanto tempo, inclusivamente sob o ponto de vista daquilo que fazem, porque eu gosto mesmo muito de Moonspell e ter tido a oportunidade de trabalhar com eles, escrever com eles em 2003, justamente 10 anos depois desse disco e quase há 10 anos atrás. Pronto, é algo que tem uma importância para mim muito grande e que acho que é assim do âmbito não é eu nem sei, não é a realização de um sonho, Bem, sequer provavelmente era uma coisa que tu provavelmente nunca imaginarias, eras fã de uma banda e de repente estás a escrever uma letra. E depois há uma outra coisa que eu também conheço, que é muitas vezes quando nós admiramos alguém e depois conhecemos essa pessoa, corremos rapidamente e facilmente o risco dessa pessoa não corresponder às nossas expectativas noutros aspectos, não é? Porque nós aquilo que não sabemos inventamos. Exatamente, não é? temos sempre necessidade de o fazer. E se tivermos uma boa, uma boa vontade para com aquela pessoa, ou com aquele, neste caso, grupo de pessoas, então acabamos por preencher isso que não sabemos com elementos bons. Claro. E muitas vezes isso não acontece, mas no caso dos Moonspell, quer dizer, não só acontece como são pessoas que me são muito próximas e que, em relação às quais tenho uma consideração extrema. Claro. Sabes que é muito engraçado, porque uma pessoa, pelo menos falo por mim, estavas a falar de quando uma pessoa não conhece alguém que tem tendência a imaginar aquela pessoa. Uma pessoa quando lê este livro, O Abraço, por exemplo, a pessoa imagina aqui talvez um homem, de cara até que ouve música clássica, que eu sei que tu também ouves, mas imagina um homem e depois olha para ti com um certo ar irreverente, porque tu tens esse ar. E tu dizes numa entrevista uma coisa maravilhosa que é a seguinte: às vezes tenho a sensação que ninguém leria os meus livros se soubessem que está a ouvir música tão pesada quando os escrevi. Isto acontece. Porque ouvir Moonspell, quando às vezes se lê, ou neste caso tu escreves poesia, quer dizer, à partida aparecem duas coisas completamente antagónicas. E há música mais pesada do que Moonspell. Exato, pois é. Também eu ouço. Que também eu ouço. O que acontece é que lá está. Há pouco eu falávamos de um episódio específico que acaba por não estar aí presente, mas é muito mais o que não está aí do que o que está aí. Claro, pois. Eu tenho essa consciência. É claro que, tentei fazer o meu melhor e tentei criar algo que tivesse uma estrutura, uma coerência, que se mantivesse de pé e que pudesse também sugerir uma pessoa, não é?
mas uma pessoa é outra coisa. Uma pessoa tem muitas contradições e muitas... há pouco tempo fui a uma universidade sénior e falando disso dizia que era uma pessoa cheia de contradições, e houve uma senhora que me de certa maneira corrigiu e que disse: não são contradições, são contrastes. E ora, está tudo não é? dito Quer perante dizer, está isso. tudo dito. Exatamente. Uma pessoa, pelo menos falo por mim, estavas a falar de quando uma pessoa não conhece alguém que tem tendência a imaginar aquela pessoa. Uma pessoa, quando lê este livro, O Abraço, por exemplo, a pessoa imagina aqui talvez um homem, se calhar até que ouve música clássica, que eu sei que tu também ouves, mas Sim, imagina claro, um homem e depois olha para ti com um certo ar irreverente, porque tu tens esse ar. E tu dizes numa entrevista uma coisa maravilhosa, que é a seguinte: às vezes tenho a sensação que ninguém leria os meus livros se soubessem que está a ouvir música tão pesada quando os escrevi. Isto acontece. Porque ouvir Municipal, quando tu às vezes se lê, ou neste caso tu escreves poesia, quer dizer, à partida aparecem duas coisas completamente e há antagónicas. música mais pesada do que o Mundo Spell. Exato, pois é. Também eu ouço. Que também eu ouço. O que acontece é que lá está. Há pouco eu dizia, falávamos de um episódio específico que acaba por não estar aí presente, mas é muito mais o que não está aí do que o que está aí. Claro, pois. Eu tenho essa consciência. É claro que pronto, tentei fazer o meu melhor e tentei criar algo que tivesse uma estrutura, uma coerência, que se mantivesse de pé e que pudesse também sugerir uma pessoa, não é? Mas uma pessoa é outra coisa. Uma pessoa tem muitas contradições e muitas... há pouco tempo fui a uma universidade sénior e falando disso dizia que era uma pessoa cheia de contradições, e houve uma senhora que me de certa maneira corrigiu e que disse: não são contradições, são contrastes. E ora, está tudo dito perante isso. Exatamente. Portanto, és uma pessoa de contraste. Toda a gente é. Todos nós somos. Se nos permitirmos então a ser, somos evidentemente pessoas, seres livres, e feitos de contrastes. Exatamente. Não, mas é engraçado também, gostei dessa. Portanto, és um homem de contrastes, no fundo, que escreve poesia maravilhosamente bem. Obrigado. E depois ouve assim música pesada, mas tudo flui. Sim, claro, tudo faz sentido. Tudo faz sentido, exatamente. Olha, vamos voltar então ao teu curso, porque quando tu te terminaste, foste dar aulas, passaste pela Lausanne, pela Oliveira do Hospital, e depois decidiste fazer um retiro. Sim, um retiro, exatamente, supostamente uma semana, que acabou por ser muito mais do que isso. Sim, no caso, essa semana não foi exatamente como retiro que ela nasceu. Foi curioso, porque inclusivamente está ligado àquilo que eu escrevo. Sim. Porque eu, na altura, fui selecionado num concurso que ainda existe, que são os Jovens Criadores, que é um instituto, que é um prémio de diversas áreas, que é promovido pelo Português 3 vezes esse prémio, não é? Sim, e pelo Instituto Português da Juventude. Sim. E então, nesse ano, havia uma bienal de jovens de diversas artes que decorria em Cabo Verde. E eu fui selecionado para ir lá e fui. E pronto, e depois, passado um mês, estava lá. Fui assim de forma selvagem, não tinha propriamente vínculos com o Ministério da Educação de cá ou de lá, mas não foi difícil encontrar trabalho. Isso, aliás, também vem aí referido num texto em que explica a forma como eu, com o estatuto de professor cabo-verdiano, isso aliás saiu no equivalente ao Diário da República de lá na altura, para poder ter esse estatuto sendo estrangeiro, e então eu dava 2 horários completos, e cada horário completo era de 25 horas semanais, então eu dava 50 horas semanais de aulas, e ainda terminei de escrever o meu primeiro romance, Nenhum Olhar, e ainda também, vivi muito lá, aprendi a dançar. E dormiste? Etc. Conseguias dormir? Dormia bastante bem, acordava cedo, mas também lá, como o sol despontava logo com grande força
eu às 7h30 já estava a entrar numa aula. Meu Deus. Olha, e de que forma é que o facto de ter sido professor influenciou no teu percurso enquanto escritor? Eu sempre achei que ia ser professor. Mas eu tomei essa decisão no 8º ano. Foi quando eu pensei, é isto que eu quero, até porque a minha irmã mais velha é professora e eu tinha esse exemplo e parecia-me uma vida interessante, além de que pronto, tinha tal a ver com coisas que eu gostava. Claro. Não, parecia-me a mim que era uma forma também de lidar com muita gente, e eu também gosto disso. De aprender com outras pessoas. Sim. E portanto eu sempre achei que era isso que eu ia fazer. E foi assim que eu cheguei ao ensino, com 22 anos. No entanto, depois surgiu a oportunidade da escrita e eu nunca tinha imaginado que eu pudesse viver da escrita, e quando essa oportunidade surgiu, também sabe-se pronto o quanto é precária essa vida de professor. Acredito, de escritor também não deverá ser fácil. Sim, mas na altura para mim foi um risco bastante grande, porque isso aconteceu em 2000, e eu em 2000 para já não tinha as garantias de trabalho que tenho agora, claro. no sentido em que pronto, não tinha tantas possibilidades. Sim. Também não tinha escrito tantos livros, mas pronto, felizmente tudo correu bem, fui construindo desse caminho. Depois em 2001 houve um aspecto que contribuiu decisivamente para que essa escolha se tornasse efetiva, que foi ter ganho o Prémio Saramago. Exatamente. Que não só foi uma grande ajuda monetária, como também me permitiu ter ali um balão de oxigênio económico, mas também fez com que eu passasse a ser mais conhecido de um número que se tornou crescente de pessoas. E tu agora já estás mais habituado ao título de escritor consagrado? Ou ainda faz alguma confusão com aos tempos? Tive alguma necessidade de me adaptar ao título de escritor, não é? Agora esse consagrado ainda falta um pouco, porque eu sinto que... Ora, meu amigo, olha que eu tenho ouvido muito bem, muitas vezes consagrado. Tudo isto, eu acho que a escrita também dá muito a ideia, dá muito uma noção do quanto tudo é efêmero. E a memória é também algo muito efêmero. Por isso, eu sei que eu vivo para o presente, não é? E eu acho que um escritor consagrado é alguém que já se afirmou pelo futuro fora. E eu não tenho bem a certeza de que esse seja o meu caso. No entanto, também não me dá nenhuma ansiedade, porque estou muito contente com o presente que tenho. Ora bem, mas só perguntando então, voltando à pergunta, então, foi mesmo então importante para ti seres professor, teres a experiência de ter sido professor, o contacto com os alunos? Sim, bastante importante. E traz ainda hoje quando escreves isso, bastante importante. Para já, é um privilégio ter a oportunidade de privar um pouco mais com aquela energia e aquele entusiasmo da adolescência que pessoalmente eu sinto que é algo que se deve manter pela vida fora. Eu inclusivamente faço esse esforço até através da música, que muitas vezes me, de certa forma, convoca essa forma de ver o mundo, que é muito importante, porque é o que nos faz chegar à segunda-feira e pensar, vem aí uma semana e eu estou mesmo cheio de vontade que ela chegue. No caso de hoje, falaste então também aí aliás, vou eu falar dos leitores, porque os leitores também são o teu motor, e trouxeste este objeto. Que objeto é este? Que história é que ele contém? Pronto, essa é uma caveira que me foi dada por uma leitora dos meus livros no México, onde eu estive há uns 3 anos atrás e que fui fazer uma sequência grande de apresentações na cidade do México e em Guadalajara, também na Feira do Livro de Guadalajara e em mais algumas outras cidades. E essa, pronto, é um objeto que me foi dado por essa leitora e que de certa forma eu trouxe como a representante de outros objetos e de um objeto ainda esse enorme e invisível, que é o carinho que me é dado pelos leitores e que
esse assim é uma riqueza e um património incrível. Esse em particular é feito de açúcar. Por isso eu tenho que ter muito cuidado. Não, ele já está pronto, veio aqui despedir-se do mundo, porque quer dizer que é não creio. não, acho que eu não aconselho comer esse açúcar de 3 anos. Capaz de me correr bem. Exato. E pronto, é um objeto que tem muito a ver com o México e com as tradições do México, com o Dia de los Muertos, que é muito forte no México, e que para mim tem essa força, que é de uma leitora em particular, que não só eu encontrei nessas ocasiões e que inclusivamente foi comigo a várias apresentações, e pronto, Guadalajara e a Cidade do México são distantes, e ela foi e ficou nesses lugares e acompanhou-me a universidades, etc. Mas também mantém-se em contacto comigo, nomeadamente através da internet e do Facebook. Sim, eu fui ao teu Facebook e realmente são inúmeros os seus leitores que estão lá e opinam, conversam entre eles. Para mim é muito forte. Não desdenho nada do Facebook, não desdenho nada desses meios, porque me permitem realmente relações, pronto, que têm aquele lugar, não é? Mas que são próximas ao mesmo tempo, não é? Mas por um lado é prático, porque me permite às vezes tratar de assuntos, receber convites, etc. Mas por outro lado também tenho muita oportunidade de experienciar o lado afetivo do Facebook. Exatamente. Porque pronto, ali troca-se bons sentimentos. Trocam-se, senhor. Eu começava a dizer, já lá estive e bem os li, melhor dizendo. Também trouxeste este objeto, Volta ao Mundo, edição especial, de José Luís Peixoto. Eu vou aqui folheando e tu vais-me dizendo também que aventura foi esta. Pronto, é só tu que aqui estás, tu e as tuas memórias. Esse é um grande objeto do momento para mim, porque sendo uma revista é de certa forma uma espécie de um livro, na medida em que escrevi todos os textos que a compõem e fiz 3 viagens específicas para escrever a revista. Fui a 3 lugares onde nunca tinha estado, que foi Miami, Pequim e Moscovo. 3 lugares que foram escolhidos também por formarem aquilo que eu e o diretor da revista entendemos ser um eixo, do mundo contemporâneo em que vivemos, com os Estados Unidos representados por Miami, que é uma cidade e que faz parte de um estado que representa também uma ideia interessante e importante dos Estados Unidos. Pequim, que é um lugar ancestral e que tem também um centro imenso da China, que é um ponto do mundo que nós até há algum tempo atrás não pensávamos tanto, mas que tem uma importância enorme. E quando chegamos lá percebemos realmente esmagador, não é? aquilo que significa. Claro. E Moscovo, que também é uma cidade fascinante, que fica aí entre esses 2 polos e que também representa bastante, não só ao longo do século XX com o papel que teve, mas ainda hoje, e penso que também fará parte do futuro. Fui com 3 fotógrafos, com um fotógrafo para cada um desses lugares. O trabalho deles, devo dizer que é absolutamente fascinante. Inclusivamente fiquei muito tocado pela quantidade de imagens incríveis que fizeram. Nesse caso, por exemplo, são fotografias de Alfredo Cunha, um grande fotógrafo português, mas dizia, pela quantidade de imagens que ficaram de fora, porque não podiam entrar todas. Claro. Mas para mim é uma espécie de livro, assenta nessas 3 viagens, mas depois também tem outros momentos em que se fala de lugares onde eu estive no mundo. Está dividido por capítulos e tem prefácio, tem pós-fácio.
E está nas bancas, portanto, Está quer dizer nas que as pessoas bancas. que estão lá em casa e que nos estão a ver e a ouvir também têm a oportunidade, então. Só durante o mês de março. Ainda vão a tempo, meu amigo, ainda vão a tempo. Pronto, mas em maio não quero que me perguntem no Facebook onde é que está a revista. Porque temos pena, já foi. Em março. E a capa, Sim. curiosamente, que é muito diferente daquilo que costumam ser as capas da revista Volta ao Mundo, é feita ou foi pensada, concebida a partir de uma capa de peregrinação do Fernão Mendes Pinto, que é um livro ícone da literatura de viagens em português e possivelmente em absoluto, porque é um livro absolutamente extraordinário e que para de certa forma para dar essa indicação de uma revista um pouco diferente, sim, porque também não tenho assim muito conhecimento de revistas que tenham sido escritas por uma única pessoa. Uma coisa é editar uma revista, outra coisa é escrevê-la toda. Claro. E eu, neste momento, peço desculpa por estar a dar este valor ao meu trabalho, mas na verdade custou-me bastante escrevê-la toda. Ufa, é está muito feito. trabalho, Olha, muita escrita. levaste muito tempo, e por falar em tempo, vou então também com muito cuidado pegar aqui neste relógio. Sim, que também pronto, esse é um relógio do meu pai. O relógio de bolso que andava sempre com ele. O meu pai era carpinteiro, como eu já falei. Exatamente. E lembro-me perfeitamente dele, da carpintaria, tirar esse relógio, que é um relógio muito usado, muito gasto. Sim. E que pronto, serve para se mexer, não é preciso termos muito cuidado. Sim, é um tesouro, mas pode-se mexer à vontade. Sim. Olha, eu tenho... Diz, desculpa. E que para mim... pronto, nem vale a pena falar, não é? Porque o tempo tem a importância que tem, que é toda na nossa vida. E para mim este é o meu tempo fundador, não é? É de onde eu vim e uma grande parte daquilo que eu levo também. Ora bem, e belas palavras, sem dúvida, belas palavras. Tem aqui um CD de Jorge Palma para onde tu também tiveste a oportunidade de escrever. Ele é apenas mais um dos outros artistas para os quais tu escreveste. Também escreveste obras para teatro. Sim. Portanto, tu não tens uma panóplia de atividades para fazer. Porque até realmente, revistas. Olha, vê lá. Só falta uma revista à portuguesa. Olha, nunca se sabe. Tu és assim um escritor compulsivo. Precisas da escrita para viver, quase para respirar. Eu, na verdade, há pouco falava da forma como ler e escrever estão ligados. Eu acho que eu preciso mais de ler do que escrever. No entanto, escrever, pronto, também acaba por ser algo que me completa e que me justifica e que faz parte daquilo que para mim é acordar de manhã e chegar ao fim do dia. Quanto à música ou à letra que escrevi para o Jorge Palma, é verdade que já escrevi para outros, chama-se Pensámos em Nada. Pensámos em Nada, é faixa 9. E é verdade que eu já escrevi para outros músicos, mas escrever para o Jorge Palma, escrever o disco chama-se Com Todo o Respeito, e é o que eu também tenho a dizer, porque escrever para o Jorge Palma é uma responsabilidade imensa e é uma honra que fica marcada na minha vida e naquilo que eu fiz. Ora bem, olha, faltam-nos aí uns 9 minutos finais. Quero falar sobre o abraço, o que ele contém, mas também quero reforçar aqui uma coisa que, para o pessoal que está lá em casa e que nos está a ver, José Luís dizia, não sei se sou escritor consagrado, então vejam bem, tem livros publicados e distribuídos em 60 países, cerca de 20 idiomas, e és colaborador de diversas publicações nacionais e internacionais, muitas delas prestigiadíssimas, eu diria mesmo, e continuas a achar, modestamente, que ainda não chegaste lá. Sim, não, eu já cheguei a muitos lugares e eu... tenho muita oportunidade de ver esses lugares e até a minha perspectiva deles é possivelmente impartilhável. Mas aquilo que eu sei é que tudo passa. Nós estamos aqui na RTP Memória, não é? Uma memória que é muito atual, exato, meu amigo. Convém lembrar-me disso. Mas, e a memória realmente é um esforço, porque a tendência é perdermos a passar, memória. Não é? E
E isso não é necessariamente mau. É claro que devemos fazer esse esforço da memória, temos a obrigação dele, por aquilo que fomos e para não perdermos as lições que aprendemos. Exatamente. Mas sinto que pronto, que vives o presente, aquilo que eu faço é para agora. Exatamente. Um escritor que eu muito admiro, António Lobo Antunes, dizia numa entrevista há alguns anos que nada lhe garante que os do futuro sejam mais espertos do que estes. Não são esses do futuro que vão dizer da validade deste tempo. Eu acho que os contemporâneos, os presentes, são aquilo que mais me interessa. Claro. É claro que tenho essa ilusão também do futuro, porque a escrita é feita dessa natureza, de algo que tem que ver com o passado, sim. que é feito no presente, mas que também tem essa ambição de futuro. Mas eu sei que é uma ilusão, porque o futuro ninguém o conhece, nem nós temos ferramentas para o prever. Exatamente, portanto não pensas muito por aí. Entretanto, vais dando abraços. Penso. Até porque és um pai muito não dedicado. Não dou por garantido. Não dou por garantido. Isso que era a minha forma de estar hoje em dia. Ora, vamos então nestes minutos finais reforçar aqui o abraço que tu dizia e eu lançaste no ano passado. É maravilhoso. Obrigado. É muito bonito de se ler, muito fácil de se ler. São 655 páginas e tu tiveste que deixar de lado outras 600 e tal, para aquilo que eu pude perceber. Tem um fio condutor que são 3 tempos. Explica-nos lá. Sim. Portanto, eu tentei dar uma estrutura para o livro realmente se poder ler nessa sequência. Até porque é um somatório de 10 anos de crónicas, mais ou menos. Exatamente, porque o grande trabalho que eu tive com esse livro foi justamente organizá-lo, porque escrevê-lo já o tinha escrito, feito, claro. Mas selecionar esses textos de dentro de uma grande quantidade de textos que eu tinha e organizá-lo foi realmente o grande trabalho. E então, para isso, dividi os textos que escolhi em três partes, sendo que essas 3 partes foram divididas em 3 idades, porque também tinha essa ligação a uma história de vida, e essas 3 idades foram 6 anos, 14 anos e 36 anos, que eram as idades que na altura tinha o meu filho mais novo, Exatamente. o meu filho mais velho e eu. E tu próprio. E então, ao mesmo tempo, também pareceu-me que essas idades eram muito estruturais da idade que eu tinha, claro. Porque 6 anos era ali muito claramente a infância, 14 anos muito claramente o início, já com os 2 pés possivelmente dentro da adolescência, e os 36 anos espera-se a idade adulta em pleno, não é? Portanto, é claro que não é um balanço de toda a minha vida, porque eu espero viver pelo menos outro tanto. Mas é fechar um ciclo? Mas é um fechado de um ciclo, até porque escrever um livro é sempre fazer um balanço, em certa medida. E depois eu sinto que um balanço deve ser feito quando se tem a tranquilidade necessária para o fazer, a paz de espírito e até se pode dizer que seja um bom momento para não se ter de estar a apagar fogos emocionais ou lidar com questões. E felizmente estava a passar por esse momento e, portanto, acabei por fazer esse balanço aí através dessas páginas. E porquê que lhe chamaste Abraço? Porque é um livro que sendo muito ligado a mim próprio, não ignora os outros. Ele, pelo contrário, destina-se a eles e vai ao encontro deles. Depois existe uma série de abraços importantes aí, e depois eu sempre tive a ambição que ele fosse feito dessa matéria que constitui os abraços, porque hoje discute-se muito, não é, se os livros são feitos de papel ou se podem ser feitos também de programas que são introduzidos em maquinetas. O que me parece é que os livros são essencialmente feitos do seu sentido, daquela matéria invisível que depois nós levamos connosco. E os abraços possivelmente também são feitos um pouco dessa matéria, e é essa matéria que de certa maneira eu tentei que estivesse presente nesse título
e que neste momento também tão difícil, não é, da vida económica e política e social, de certa forma fosse um abraço e um apaziguar todas essas coisas, porque quase uma forma de dizer que o mais importante está aí, existe aí, existe. é possível chegarmos a ele. É claro que, pronto, existem situações muito complicadas nesta situação que estamos a viver, mas também temos de perceber aquilo que temos. Exatamente. E aquilo que às vezes temos e que nos passa ao lado são abraços, é o amor. E citando aqui uma frase tua, e pergunto se este poderá ser um lema da tua vida: quando se encontra alegria e prazer em dar, somos ricos. Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Há um dramaturgo italiano que tem uma frase que eu acho muito bonita. Ele diz: só tenho aquilo que dei. Porque realmente ter, não é? É algo tão vão e efêmero e que se prende com aquilo que falávamos da passagem do tempo e da passagem. Porque nós, o que é que temos efetivamente, não é? Até nas relações com os outros, o que é que nós temos? O que é efetivamente dos outros possuímos. Claro. Que é real não também, não é? Nós temos... eu pronto, tenho muitas dúvidas em relação a esse verbo, ter, não é? Porque os objetos continuam no sítio onde pronto, têm a dimensão deles. Nós fazemos uso deles, mas não ter a ideia de que são nossos é também uma ilusão, porque quando nós deixamos de existir, eles continuam a existir. E portanto, eu acho que muito mais interessante do que querer ter e fechar no armazém é partilhar com os outros e ter essa experiência. Gostas mais o verbo então é o verbo dar. Gostas mais de dar? Experienciar, que é uma troca, claro. É algo que é sempre feito em relação ou com os outros, claro. que é talvez a maneira mais interessante, porque acho que a dimensão humana é a nossa dimensão, mas mesmo com objetos ou com lugares ou com o que seja, é sempre uma troca entre nós e isso. Exatamente. Olha, eu gostei muito de ter aqui, foi uma troca muito interessante. Já tive o prazer de ler o abraço, ainda não acabei, eu admito que não, mas também é bom quando uma pessoa lê devagarinho, claro. E vai também interiorizando as palavras. Rapidinho, há assim vais estar proximamente em algum local que queres divulgar com o teu livro ou alguma palestra, algum site da internet? Bem, eu neste momento ando a fazer diversas atividades fora de Portugal e tenho andado a viajar bastante, mas vou fazer uma apresentação desta revista Volta ao Mundo no dia 14 de março, portanto nas instalações do Diário de Notícias. Lisboa? Em Lisboa, sim. Vou publicar muito em breve o meu primeiro livro infantil, que é um livro que se chama A Mãe que Chovia e que me deixa muito feliz. Para quando? Ainda não posso dizer, mas vai ser nos próximos meses. Porque não posso dizer, então? Porque não tenho a certeza. Sim. E estão a ser feitas novas edições dos meus livros de poesia que estão a chegar às livrarias. E pronto, e estou a escrever e estou a fazer muitas coisas. Temos muito José Luís Peixoto para ler e para ouvir falar, não é? Olha, muito obrigada por teres vindo. Agradeço. E parabéns pela tua forma de escrever e pela tua forma de estar e de ser. Muito obrigada, gostei muito. Muito obrigada. Muito obrigada também, assim, um abraço grande para si. Já sabe, encontramos de hoje uma semana no local de costume, à hora de costume. Até lá, uma excelente semana.